Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, para quem está assistindo o horário que for, que eu não sei, tá? Essa aula, então, é uma revisão da aula de MOSFET, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre MOSFET. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Sobre MOSFET, né? Peraí, deixa eu minimizar isso aqui. Vamos lá, gente. Então, olha só. Vamos lá. Então, o MOSFET, gente, a gente viu, né, nas aulas anteriores sobre o JFET e agora a gente está vendo sobre MOSFET, tá? O MOSFET, ele é similar ao JFET, só que ele tem umas particularidades, né? O JFET, a gente viu que ele precisa trabalhar com uma fonte inversora, né? De modo negativo, né? O teu VGS tem que ser negativo. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Ele também trabalha. Se o JFET tiver uma fonte positiva, ele queima. Aqui não. O MOSFET ele consegue trabalhar também positivo. Então, com VGS positivo. Eu vou explicar isso para vocês. Então, a gente tem aqui o MOSFET, que é metal óxido semicondutor field effect transistor, né? Então, o M é de metal, o O de óxido, né? S de semicondutor, field de campo, efeito transistor, né? Um transistor de efeito de campo também. Então, como eu falei, ele é semelhante ao JFET, o IG dele é ainda mais baixo, tá? Ele é mais barato que um transistor, né? Enfim. E ele tem existem dois tipos de MOSFET exatamente igual ao BJT. Você tem o do canal N e do canal P. E existem dois tipos de MOSFET também, de acordo com a presença do canal. Você tem o de depleção e você tem o de intensificação, tá? Ou enriquecimento, mas é mais comum você ver intensificação. Então, o que você tem que saber aqui? Né? Na verdade, ele tem, em vez dele ter 3 terminais, ele tem 4. Né? A gente tem o dreno, o gate, o source e o substrato. Só que normalmente o substrato e o source estão conectados juntos internamente. Então normalmente você vê o chip com 3 terminais e não com 4. Existem de 4, lógico que existem, mas é mais fácil você ver o de 3, porque o source e o substrato estão conectados. Como é que ele é? Olha que legal. Ele é assim, ele tem óxido aqui, ó, tá vendo? Tem metal aqui, metal aqui, metal aqui, metal aqui, né? Metal no gate, no dreno, no source e no substrato. O óxido aqui, e isso aqui é um semicondutor aqui dentro, que é o NPN, tá? Então, ele tem esse nome exatamente porque tem essa canada, né, NPN, né, para controlar a condução, tá? Então, como eu expliquei, ele é semelhante ao JFET, só que ele também pode conduzir com tensão positiva, diferente do JFET, né, que conduz com tensão negativa, tá? Esse não, esse pode conduzir com tensão positiva e negativa. E ele tem um isolamento ainda maior que o JFET em relação ao gate. Então ele tem aqui os 4 terminais, né? E como é que ele funciona, né? Então, para a gente ver o funcionamento do MOSFET de depleção, que é o primeiro, depois eu vou falar o de intensificação, a gente começa, mesma coisa que o JFET, você começa com VG igual a 0, depois você faz ele positivo, depois você faz ele negativo. Tem que fazer as 3 situações. Tá? Eu vou fazer com VG igual a 0, que é o mais fácil. Tá? Então, quando o VG igual a 0, é, a fonte fica que está aqui alimentando o dreno, né? A fonte está aqui alimentando o dreno, tá? Tanto o source quanto o gate, quanto o substrato estão ligados direto para o massa. E o dreno está ligado na fonte, né? Aqui o gate, como eu estou usando VG igual a 0, então tá no massa, né? Eu coloquei ele no massa. Então, o que acontece aqui? Assim que você liga o circuito, passa uma corrente aqui. Essa corrente é a mesma corrente do JFET, é a corrente ID ou IDS, né? Só que no JFET ela é vertical, lembra
de DS, né? Dreno para o source. Aqui é na horizontal. O dreno está aqui, ó, o source está aqui, ela faz isso, essa corrente aqui, tá? Então é IDS, né? Corrente IDS, ou ID, pode ser também chamada de ID. Tá? Então, esse local por onde passa essa corrente, a gente chama isso aqui de canal. Canal, tá? Então, quando você tem VG igual a zero, tá? O MOSFET, ele tá em condução, tá em saturação, ele tá ligado, tá on, porque passa uma corrente normal. Tá passando uma corrente lá, de boa, tá passando, tá funcionando. Isso que acontece, tá? Agora, quando o VG é negativo, vamos ver o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando o VG é negativo, a gente colocou aqui uma fonte negativa, tá vendo? A inversora, que o menos está para cá e o positivo que está para o massa. Então, eu coloquei uma negativa aqui, menos alguma coisa, né? Então, o que que acontece? O lado negativo do gate expulsa elétrons. Os elétrons estão aqui todos negativos, fica com um monte de negativo aqui do lado do gate, negativo, 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 negativo. E o que que vai acontecer aqui? Tá? Ele vai criar esse gate, ele vai criar aqui um monte de mais aqui positivo no canal. Por quê? Porque pela eletricidade o negativo atrai positivo, né? E negativo com negativo se repele, né? Elas são o contrário, né? Negativo com negativo se repele, positivo com negativo se atrai. Então, a gente vai ter um canal aqui, ó, esse canal, ele vai ficar todo positivo. Todo, porque como aqui está negativo, né, por causa da fonte negativa, os elétrons estão aqui negativos passando, isso aqui vai ficar positivo, canal. Então, o canal positivo não tem elétrons, não passa corrente. Então, o MOSFET aqui está estrangulado. Ele fica estrangulado. O resultado é muito parecido com o JFET aqui. Aqui, os negativos, eles também são expulsos, os elétrons são expulsos para o substrato aqui, ó. O substrato recebe esses elétrons que são expulsos daqui. Então, fica negativo aqui, e no canal fica positivo. Então, o MOSFET de depleção, ele aqui está como estrangulado. Então, quanto mais negativa a tensão do gate, mais elétrons são expulsos, mais difícil é a passagem de corrente do dreno para o source. Por quê? Porque o canal fica positivo, tá? É isso que acontece aqui. Então, aqui, ó, vem para o negativo e aqui fica todo positivo, né? As animações. E o que acontece quando o VG é positivo, ao contrário? Então, aqui a gente já mudou a fonte, né? Olha aqui, ó, já coloquei o positivo para cá, em vez de ser o negativo, né? Então, aqui fica positivo, 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 fica tudo positivo aqui. O que vai acontecer? Os elétrons negativos do substrato são atraídos para cá, porque aqui está positivo, por causa da fonte. Então, esses elétrons fica tudo cheio aqui de elétrons negativos. E o que vai acontecer? O JFET, então, ele intensifica, o MOSFET, né? Desculpa. O MOSFET, então, ele intensifica o canal. O gate positivo, o canal é intensificado. Então, na verdade, com o VG positivo, o JFET queima, lembra? Queima. Mas com o VG positivo no MOSFET, intensifica o canal. O canal fica super intensificado e tem uma corrente enorme aqui passando, enorme, tá? Então, fica mais fácil de conduzir do dreno para o source, por causa do... O canal, então, a gente chama de canal ampliado, ou canal enhanced, em inglês, que é intensificado. Então, o lado gate positivo atrai os elétrons que foram expulsos do canal, criando uma carga totalmente negativa aqui no canal, tá? Então, se você quiser... Aqui, ó, fica todo positivo, tá vendo? Positivo aqui. Tá, então, o MOSFET de depleção, que é esse, que tem o canal, né? A gente... aqui é a simbologia dele, que eu esqueci de mostrar. A gente tem o dreno, a gente tem o source, o gate aqui, tá? Esse é o canal N, tá? O P é exatamente o contrário, a setinha por outro lado. E quando tem o substrato, a gente coloca o substrato aqui também no meio, tá? Dreno, source. Mas como eu falei, o substrato está sempre no source, então ele nunca é colocado. Mas quando ele é apresentado com 4 terminais,
tem o substrato aqui. Normalmente ele é apresentado assim, com 3 terminais. O substrato está no source, tá? Então, ele pode funcionar em modo de depressão estrangulado, com o VG negativo, tá? Ou pode funcionar no modo de intensificação, né? Com o canal aumentado e intensificado, que é o VG positivo. Ele trabalha das duas maneiras, tá? Então, ele substitui um JFET perfeitamente, só que o JFET só que, embora o JFET só funcione em depressão, tá? Aqui, os mesmos circuitos, as mesmas fórmulas, tudo igual, você pode usar o MOSFET. E ele é mais barato, ele é mais eficiente, né? Tem essas versões de 3 terminais, de 4 terminais. Então, é bem legal, tá? Então, aqui, no caso do canal P, se você olhar o canal P, aqui, como eu falei, a setinha ao contrário, é exatamente o inverso de tudo que eu estou falando, tá? Ele pode funcionar, então, em modo de depressão estrangulando, aí o canal é positivo, o VG é positivo, né? Ou intensificando, né? Que aí o VG vai ser negativo. É exatamente o contrário. Quando você está no canal P, eu tô falando, a gente sempre explica canal N, que é o mais comum, tá? Mas se você está no canal P, se ele é canal P, se ele é o contrário, né? Em vez de CN, PN, PNP, é tranquilo, é só você trocar tudo que eu falei, tá? Então, o resumo do MOSFET de depressão, o resumo dele, é o quê? O VG igual a zero, que é o primeiro caso, o MOSFET tem uma depressão normal, funciona, conduz, normal, corrente, tranquilão, tá? Beleza. Uma corrente normal. Se o teu VG é negativo, o MOSFET de depressão, ele está estrangulado. Por quê? Porque o VG negativo aqui, o seu canal fica positivo, ele estrangula. Não passa elétron, tá? Não passa. Agora, quando o VG é positivo, o que acontece? Se aqui está positivo, o teu canal vai ficar negativo, negativo vai intensificar. Tá? Então, vai intensificar. É assim que é o MOSFET, o resumo do MOSFET de depressão. E aí, a gente tem também o MOSFET de intensificação, que esse é o mais usado em digital, esse, tá? Então, como é que ele funciona, tá? A diferença dele para o depressão é o seguinte, repara no desenho. Você tem o dreno, você tem o gate, você tem o source, você tem o substrato, tem o NPN, tem os metais aqui no gate, no dreno, no source, no substrato, tem o óxido, tem o semicondutor. O que está faltando? Tá faltando, gente, exatamente o canal aqui, ó. Ele não tem canal. Então, a diferença do MOSFET de depressão para o MOSFET de intensificação, simplesmente ele não tem canal. Olha aqui, ó, olha o desenho do outro, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui o azul. Tem canal. Olha aqui, ó, o anterior, ó. Vou mostrar todos, ó. Tem canal. Olha aqui. Mostrando todos eles, ó, tem canal. Todos têm o azulzinho, ó, tem canal. Esse, olha só, quando você olha o de intensificação, vamos lá para a intensificação, peraí. Aqui, ó, cadê o azulzinho aqui? Não tem canal. Ele não tem canal. Então, se ele não possui canal, a parte negativa dele, abaixo do gate aqui, não existe. Não existe. Então, olha só, o que vai acontecer com ele, gente? Ele vai conduzir com VG negativo? Não. Ele vai conduzir com o VGS igual a zero? Não. Não tem canal. Ele só vai conduzir quando o VGS for positivo, porque você vai criar um canal artificial falsificado. Você vai criar um canal. É isso que vai acontecer, tá? Então ele é usado em digitais. Olha só, então vamos lá. No modelo N só conduz com tensão positiva, VG positivo. Vamos ver todos? Vamos lá. Vamos ver de novo. Vamos começar com VG igual a zero. VG igual a zero. Depois você vai fazer VG menor que zero, depois maior que zero. Vocês vão ver o que acontece. Então, olha só. Quando o VG é igual a zero, tá? Não tem canal, não tem corrente DS. Cadê a corrente D? Não tem corrente D aqui. Não tem canal aqui. Não tem corrente D, não tem canal, não tem N embaixo do gate. Ou seja, o MOSFET está desligado, gente. O MOSFET está em corte, está em off. Se você tentar conduzir do dreno para o source, não conduz, porque não tem canal.
Então, nada acontece aqui, não conduz. Vamos para o VG negativo. Gente, a mesma coisa. O gate fica negativo aqui, não fica? Negativo com essa... Ó, a fonte está inversora, né? Está inversa, invertida. Negativo aqui, negativo, negativo, negativo. Expulso os elétrons vão para o substrato. Beleza, estão expulsos. Mas cadê o positivo aqui? Não tem. Não tem canal, não tem estrangulamento. E era para o canal ficar positivo, o canal não fica positivo, porque não tem canal, não conduz. Se o gate for negativo, expulsa os elétrons, deixa o canal mais positivo, mas continua não conduzindo nada, porque não tem canal. Então não conduz nada, dá no mesmo. Beleza. Vamos para o VG positivo. Agora sim, quando o gate fica positivo aqui, olha só, a gente mudou a tensão aqui dele, né? A gente colocou uma fonte aqui positiva. Aqui fica positivo, positivo. Aí sim, atrai os elétrons que estavam no substrato aqui, atrai e vem para cá, fica negativo, né? Esse canal, isso que é negativo, não tem canal, mas atrai os elétrons para o canal, criando uma área negativa aqui, tá? Se a tensão positiva for suficiente, ele vai, por causa desses negativos aqui, ó, desculpa, ele vai criar um canal artificial, falsificado, com essas cargas. Vai ficar negativo, 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 aí vai criar um canal, tá? Então, dessa forma, o MOSFET, a gente diz que ele é de intensificação e ele conduz. Ele conduz com VG positivo, porque o canal é criado. Tá? O MOSFET de intensificação, gente, ele só conduz quando a tensão de VZ for alta o suficiente para criar esse canal. Tá? Para criar o canal, a tensão ela precisa ser positiva e ela tem que ser maior que um valor determinado, que a gente chama valor de limiar ou valor de threshold. Tá? Você tem que ter esse valor, tem que ter mínimo isso. Se não tiver mínimo isso, ele realmente não conduz. Mas se tiver esse valor mínimo, que é entre 1 volt e 3 volts para os MOSFETs pequenos, beleza, ele vai conduzir, vai criar esse canal. Então, esse MOSFET sem canal físico, ele precisa de uma tensão positiva no gate para criar o canal e ligar o dispositivo. Esse canal criado pelas cargas negativas que vem do substrato, tá? É um canal N negativo. Então, esse MOSFET, a gente diz que é um MOSFET de intensificação de canal N e ele tem que ter um mínimo de tensão de limiar, que a gente chama de threshold, para funcionar, que tem que ser de 1 a 3 volts, mais ou menos, tá? Então, 99% dos transistores atuais, eles são MOSFETs de intensificação de canal N. Só funciona com VG positivo. Tá? Então, olha só, aqui, tá? Então, aqui é a simbologia do sem canal. Como ele é sem canal, olha, repara, ele tem isso aqui, olha, a ligação dele é tracejada, porque não tem canal. Olha aqui do outro, deixa eu pegar o do outro aqui antigo. Olha aqui, ó. O do depressão, olha aqui, ó, é inteiriço, tá vendo? É inteiro. O do de intensificação, como não tem canal, é tracejado. Olha a simbologia dele. Cadê o tracejado? Aqui. É tracejado, tá vendo? Beleza. Então, também tem a versão de 4 terminais e 3 terminais do substrato, mas normalmente o substrato está no source, então a gente só vê 3 terminais, tá? Também tem as versões N e P. N com a setinha para dentro, P com a setinha para fora. Funciona exatamente o contrário um do outro, tá? Então, não tem canal, o canal é tracejado. Então, qual é o resumo do MOSFET de intensificação agora, que é o mais usado, tá? Se VG for negativo ou zero, o MOSFET de intensificação não conduz nada. Não conduz, né? Não tem canal, não conduz. Agora, se a tensão de VG for positiva, e tem que ser positiva numa tensão de limite ou limiar, conhecida como threshold, VTH, threshold, né, que é em inglês, threshold,
essa tensão de threshold, ela tem que ser uma tensão próxima de 1 a 3 volts para os MOSFETs pequenos. Aí sim, vai criar o canal, a tensão no gate precisa ser positiva ou maior que esse limiar, e o MOSFET vai conduzir, tá? Não pode ser um pouquinho positiva, não, senão o canal ele não vai conseguir ser criado artificialmente, tá? Ele tem que ser entre 1 e 3 volts mesmo, nos MOSFETs pequenos, tá bom? Então, esse foi o resumo de MOSFET, tá? Uma aula rápida, só para vocês terem uma ideia. Em sala de aula eu explico melhor, é só para lembrar. E na aula que vem a gente fala sobre CMOS, tá bom? Beijo, gente. Estudem. Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só me procurar. Deixa eu parar a gravação.